Você sabe que você vai lembrar, Felipe Bueno vai lembrar, o ouvinte vai lembrar do nome do Roberto Campos. Roberto Campos, um dos pensadores mais iluminados da história do Brasil, né? Do século XX. Filósofo, economista, diplomata, professor, autor escritor, de Lanterna na Popa. Autor de Lanterna na Popa, imortal. Maior defensor, né, do liberalismo, né, da economia de mercado, que o Brasil teve um porta-voz extraordinário dessas ideias. Dava boas respostas. Ótimas respostas. Ele foi, nos anos 50, assessor econômico do Getúlio Vargas, né? E, na verdade, ele começou como um camarada que acreditava no Estado piamente, né? Então participou de criação da Petrobras, Eletrobras, essa brazoada toda, ele estava no meio. BNDES. Ele foi um dos primeiros diretores, presidiu o BNDES. Isso anos 50 ainda. Aí ele foi cônsul do Brasil nos Estados Unidos, né, em Los Angeles. Ele trabalhou no governo Juscelino, foi ministro do Planejamento. Enfim, bem formado, estudou na Universidade de Colômbia. Foi tudo. E o Roberto Campos, ele era, como você bem lembrou, autor do livro. Ele tinha uma coluna no Jornal Estado de São Paulo que chamava Lanterna na Popa, né? E ele foi autor de algumas frases memoráveis. Eu vou ler algumas delas aqui, memoráveis. Então ele dizia o seguinte: mais importante do que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação e da tecnologia. Nada mais artificial do que educação e tecnologia, porque não vem com a terra, não está sob a terra, e você precisa produzir, fabricar, criar do nada, né? Então, mais importante do que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação e da tecnologia. E tá aí, os países mais desenvolvidos não são necessariamente os países mais ricos do ponto de vista da riqueza natural. Tem países que são desenvolvidos e não têm riqueza natural. Dizia, sempre achei que um dos mais graves problemas dos países subdesenvolvidos é a sua incompetência na descoberta de seus verdadeiros inimigos. Assim, por exemplo, os responsáveis pela nossa verdadeira pobreza não são o liberalismo nem o capitalismo, em que somos noviços destreinados, e sim a inflação, a falta de educação básica, olha de novo ela, e um assistencialismo. Por muito tempo, por defender o liberalismo econômico, fui considerado um herege imprudente. Os acontecimentos mundiais me promoveram a profeta responsável. O que os governos latino-americanos desejam é um capitalismo sem lucro, um socialismo sem disciplina e investimento sem investidores estrangeiros. Essa frase é maravilhosa. A brutalidade confiscatória do fisco é um fator sério de retardamento econômico. É francamente de causar indignação ver representantes da burocracia oficial declamando que pagar impostos é cidadania. Cidadania é exatamente o contrário, é controlar os gastos do governo. Olha que frase profunda. Cidadania não é pagar impostos, cidadania é controlar os gastos do governo. Eu acreditava muito nos mecanismos governamentais, mas eles têm células cancerígenas que crescem incontrolavelmente. Há algo de doentio na máquina estatal. A experiência de jovem me tornou cético para as reais possibilidades do Estado. Mas a primeira coisa a fazer no Brasil é abandonarmos a chupeta das utopias em favor da bigorna do realismo. Uau. O que tem em comum as frases do Roberto Campos? Primeiro, são brilhantes. Elas são muito bem construídas, muito bem elaboradas, elas vão ao ponto central, elas propõem um debate. Podem ser questionadas por alguns, mas elas são frases resultado de uma reflexão intensa. Mas tem uma segunda característica nas frases do Roberto Campos, que é o respeito que ele tem na hora do debate. É isso que marca o Roberto Campos. Roberto Campos, ele destrói ideias e pontos de vista. Ele não destrói pessoas. Ele não ataca as pessoas. Ele não atacou ninguém, nunca. A marca registrada do Roberto Campos é tentar desmontar a burrice
É tentar fazer ver que existe um jeito diferente de avançar, diferente da mesmice em que o Brasil se enfiou e está até hoje enfiado na mesmice. E isso ele provocou a reflexão, ele provocou o debate. Ele não ofendeu, ele não agrediu. Algumas pessoas podem se sentir agredidas pela crueza das frases que atacam os seus pontos de vista, mas que produzam, então, ideias contrárias tão fortes e sólidas quanto as dele, e os debates podem se dar no mundo das ideias. Celso Furtado versus Roberto Campos, você pode ter debates dessa natureza. E aí, o que aconteceu e o que a gente tem visto é que existem algumas pessoas que acham que são o novo Roberto Campos. Um deles é o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele acha, ou pelo menos se comporta, como se ele fosse o novo Roberto Campos. Como se ele pudesse, por defender ideias liberais muito semelhantes, muito parecidas com a do Roberto Campos, tão parecida com a do Roberto Campos, quanto a pizza que eu faço é parecida com a pizza que eu compro numa boa pizzaria. É redonda, tem molho embaixo, tem queijo em cima, e quando você come e pergunta o que é aquilo, as pessoas vão dizer, pizza. Então é igual. Só que não. Né? O prato que eu faço contra o prato que o pessoal do MasterChef faz. Eu não falo do pessoal do MasterChef, os chefes, não. Eu me refiro àquele que cai na primeira rodada. Né? Eu não consigo cortar a cebola do jeito que o cara da primeira rodada corta a cebola. Então, para dizer que é igual, usa os mesmos ingredientes, só que fica uma coisa completamente diferente. É o caso do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um sujeito inteligente, bem formado, preparado. Ele ataca a mesmice, só que ele ataca as pessoas. E por um motivo ou outro, que eu não sei o que é, talvez porque esteja dormindo pouco, talvez porque esteja trabalhando muito, talvez porque esteja se sentindo solitário, talvez porque o governo não abrace as suas ideias com o entusiasmo que ele gostaria ao ter aceito o cargo de ministro da Economia. Ele era o posto Ipiranga e está virando um posto sem marca, porque o governo começa a apoiar o que ele diz e de repente começa a escapar aqui e ali. Cadê a reforma tributária que ele defendia, que ninguém mais liga? Cadê a CPMF que ele defende e que o governo na área política não dá ouvidos para o que ele diz? Talvez por estar um pouco deslocado, ele esteja se animando e falando coisas cada vez mais agressivas. Né? Primeiro, ele chamou os funcionários públicos de parasitas. Os funcionários públicos não são parasitas. A forma como as corporações atacaram o Estado é doentio, é indiscutível. Agora, a hora que você diz que alguém que trabalha no Estado é um parasita, ele está cercado de parasitas no Ministério da Economia. Os concursos públicos, a Receita Federal, a burocracia da Receita Federal é formada por parasitas. Os agentes da Polícia Federal são parasitas. Existem parasitas entre os funcionários públicos? Não tenho dúvida de que existem parasitas entre os funcionários públicos, como existem parasitas entre os funcionários privados, nas empresas privadas, nas escolas, em todos os lugares a gente tem parasitas, né? Agora, a hora que ele fala que os funcionários públicos são parasitas, ele se apaixonou por uma construção e ele não está mais preocupado com quem ele vai ferir, com quem ele vai atacar. Ele esquece que a forma como você fala é a forma como você vai ser recebido. E isso vai criando um anticorpo e que daqui a pouco, por mais que ele seja espetacular, por mais que ele seja uma novidade na política brasileira, vai criando um desconforto. Então, primeiro ele chamou os funcionários públicos de parasitas. Depois, agora ontem, na tentativa de mostrar que o dólar a 1,80 era irreal, ele disse que as empregadas domésticas estavam viajando para o exterior. Primeiro, qual é o problema de uma categoria profissional, qualquer que seja ela, viajar para o exterior? Qual é o problema? Só ele pode viajar para o exterior, só ele pode morar nos Estados Unidos, só ele pode estudar lá fora, só ele pode ir para lá e voltar para cá falando inglês e aí então iluminar o debate nacional. E as empregadas têm que ser reservado o papel de se deslocar do trabalho para casa e da casa para o trabalho durante 3 horas por dia na ida, 3 horas por dia na volta, podendo fazer um voo São Paulo-Miami todos os dias.
sendo que não faz um voo São Paulo-Miami. Só ele pode ir para Nova York, só ele pode ir para Paris, só ele pode ir para o exterior. O dólar era 1,80, não era 1,80 para os bacanas, era 1,80 para todos os brasileiros. Os brasileiros com quem ele convive e os brasileiros com quem ele aparentemente não tem uma convivência muito amistosa ou tem uma visão preconceituosa. É um absurdo a comparação que ele fez. O que ele poderia dizer com muita propriedade é que o dólar a 1,80 é irreal. O dólar a 1 era irreal, porque um apartamento do Minha Casa Minha Vida, com 2 ou 3 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, com o dólar a 1 você comprava um apartamento em Nova York. Isso é irreal. Mas não é irreal para a empregada doméstica, é irreal para o poder de compra de todos os brasileiros. A gente não tem, ao ganhar R$1.000, $1.000. A gente não tem, ao ganhar R$1.800, $1.000. Não é verdade. E se a gente tivesse, de fato a gente seria muito rico. O nosso poder de compra seria extraordinário. É irreal. E o câmbio, ele é um preço que faz uma, como é que a gente pode dizer, uma comunicação entre os vasos, né? Aqueles vasos comunicantes, dizendo o seguinte, olha, o seu dinheiro e o meu dinheiro, se não tiver essa razão de troca, você vai ser desproporcionalmente rico ou desproporcionalmente pobre. E hoje a conta é esse 4 e quanto, Carla? 35. 4,35. Não existe dólar real e dólar irreal. O dólar é o que ele é. Não existe dólar alto e dólar baixo. Existe o dólar. Existe o real. Qual é o preço do dólar? É o preço que o dólar é. Ah, não, mas não deveria ser. Bom, não deveria ser. Isso é outra discussão. Mas o dólar está nesse preço porque esse é o preço de equilíbrio do momento. Agora está 4,32, tá? Pronto. Do momento. Coisas podem ser feitas na economia e a gente espera que o Paulo Guedes faça. Coisas podem ser aprovadas no Congresso e a gente espera que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre tenham força para aprovar, apesar da desorganização do governo na área econômica, porque o Ministério da Economia, que tem uma agenda correta, está perdendo a discussão para a área política e o debate está se deslocando para o Congresso Nacional, tema de um artigo do professor Fernando Schiller na Folha de hoje, muito, muito apropriado. É o lugar para discutir esses assuntos, a reforma tributária é lá, perfeito. Isso tira força do Ministério da Economia, sem dúvida. O Ministério da Economia fica mais um gestor das questões econômicas do que um formulador das transformações nacionais. E isso deve estar incomodando o Paulo Guedes. E ele agora resolveu falar frases e mais frases e mais frases cada vez mais agressivas. O Paulo Guedes, quanto mais ele ficar quieto ou mais falar da área dele, melhor. Isso vale para todos os ministros. Ministros que falam fora da casinha dificilmente conseguem falar alguma coisa que preste. Isso vale para todas as autoridades de um modo geral. Cada um fica na sua. Não, ele não tem que falar, não tem que fazer questões sociais, sociológicas e tal. Pega os melhores ministros que o Brasil já teve, são os camaradas que falam menos, não são os camaradas que falam mais. Pega os melhores ministros do Supremo Tribunal Federal, são aqueles que falam menos, não são aqueles que falam mais. A solidez e a segurança que a pessoa tem para lidar com a sua capacidade profissional, ela está ligada ao fato dele falar pouco, porque ele sabe que ele é bom. Agora, quando alguém começa a falar do jeito que o Paulo Guedes fala, fica parecendo que ele não acredita no taco dele, que ele precisa de aplauso para que as pessoas possam concordar com o que ele diz. Por mais que o que ele diga faça sentido, ele acaba cometendo esse tipo de... Não é deslize, é inaceitável. Um ministro não pode falar uma coisa dessa. Não. Ele estigmatizou 2 categorias profissionais. Está errado, não pode falar uma coisa dessa. Todo mundo podia viajar a 1,80 e hoje só ele pode viajar a 4,30 e a empregada doméstica não pode viajar a 4,30. Então tá melhor? Porque antes todo mundo viajava, inclusive as empregadas domésticas. Agora só uma parte viaja e as empregadas domésticas não. Então nós estamos num país melhor? É isso que ele quer dizer? Quer dizer, o país melhor é aquele em que as empregadas domésticas não viajam para o exterior? Ou o país mais adequado é aquele em que os preços estão equilibrados e as pessoas podem ascender socialmente para pleitear um voo para o exterior? Sim, não com dólar subsidiado a 1,80, mas com uma economia em equilíbrio.
E não foi o que ele disse. Não foi, mas eles tiraram fora do contexto. O do Parasita, ele veio com esse papinho de contexto, a gente falou disso aqui. Não existe contexto ou fora de contexto. Existe a palavra imprópria. Se ele dissesse há distorções no funcionalismo, ninguém estaria discutindo o contexto e ele também não. Agora, todas as citações estão fora de contexto. As frases que eu citei do Roberto Campos são extraídas de reflexões dele, estão fora de contexto. Elas são insuficientes para você entender o que ele queria dizer. Cadê as ofensas? Cadê as agressões? Porque só quando agride é que tira do contexto. É uma especialidade dos governantes e o Paulo Guedes está numa fase complicada. Ele é, tecnicamente, talvez o quadro mais importante desse governo. Ele é mais importante do que o Sérgio Moro, ele é mais importante do que o Tarcísio, ele é mais importante do que todos os ministros, porque se ele sair, a gente vai ver as estruturas se abalarem. Se sair o Sérgio Moro, pode ser uma coisa chata, puxa, agora o governo... O dólar não vai a 6 porque o Sérgio Moro saiu do governo, a não ser que ele diga que saiu porque ele descobriu uma rede de corrupção. Isso é outra discussão, mas não é isso que tem no governo. Então, se ele sair é porque ele está descontente. O ministro descontente é uma coisa. Agora, Paulo Guedes sair é uma encrenca pesada. Então, se ele puder agora começar a tomar chá de boldo, né? Eu não sei se ele gosta de chá de boldo, eu não gosto de chá de boldo, nem sei se chá de boldo é apropriado para se acalmar. Mas eu já ouvi dizer que sim. Não, boldo é mais pro estômago, né? E fígado também. Então toma chá de pro fígado uma boa. Camomila. Camomila. Não, mas pro fígado mas faz tem usado sentido. bastante o fígado, então serve. Os dois. Então toma o boldo e toma o chá de camomila. Um de manhã, um à tarde. E um suquinho de maracujá também. Vai acalmando, não precisa, sabe? A gente sabe que você é inteligente, a gente sabe que você é bem formado. Não abusa, porque daqui a pouco você vai ficar numa posição tão desconfortável que vai ter que ir embora. Os melhores podem ir embora também. Então é preciso tomar muito cuidado. Lamentável o que ele disse sobre os funcionários públicos, mas ainda mais lamentável o que ele disse sobre as empregadas domésticas, porque quando ele fala dos funcionários públicos, ele está falando também de gente que ganha muito bem. Ele não está agredindo alguém em particular, ele está agredindo um setor. A covardia se dá quando ele vai para cima de uma categoria profissional que ajuda milhões de pessoas no Brasil, é parte da nossa cultura, mantém... Puxa vida, são 6 milhões de trabalhadores domésticos, só isso, 6 milhões de trabalhadores domésticos que conquistaram há pouco tempo o direito à CLT e ele vem com esse papinho de que era ruim quando viajavam a 1,80. Terrível, lamentável o que aconteceu. O ministro Paulo Guedes está aí com 2 passivos. Vamos torcer para que ele consiga virar esse jogo, de preferência ficando quieto.